moral, e isso é que faz a pátria. São duas perspectivas que me parecem diferentes, talvez não o sejam, se formos ver isto bem, mas o que importa aqui salientar é que as duas questões estão profundamente ligadas. E o que é facto é que hoje, como em 1872, como em 1890, nós verificamos que a soberania de Portugal tende a ser cada vez mais nominal. Em certos casos, as limitações são verdadeiramente formais. Eu venho de uma terra, que é Sesimbra, onde há uns anos os pescadores ficaram privados de pescar com a espada a Marrocos, porque Portugal já não podia celebrar tratados, convenções, diretamente com Marrocos, era a União Europeia, e esse acordo não foi possível. Portanto, esta é uma limitação a um dos atributos clássicos de soberania, que é o Estado, mas nós sabemos que essas limitações são feitas nos bastidores, nos areópagos da plutocracia, e portanto, essa é uma outra dimensão que nos escapa. A verdade é que nós sentimos que não somos soberanos, cada vez somos menos soberanos. E se calhar quer na ordem interna, quer na ordem externa. O que eu agora propunha era abordar esta questão da pátria, fugindo um pouco a esta palavra, porque esta palavra hoje em dia só nos é autorizada para quando nos põe aos ombros a canga dos impostos, recentemente. Eu preferiria falar da noção de país, e nessa noção compreenderia três realidades: a pátria, a nação e a pátria, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. Isto, enfim, são caminhos, são trilhos para nos ajudarem a falar de algumas questões concretas. E, começando pela mátria, gostaria de chamar a atenção para isto. Esta ideia da mátria e da nação, ou seja, da terra e do povo, ela está muito presente no Pascoais, distingue entre a paisagem e o sangue, na arte de ser português, como fatores de formação da alma portuguesa. Também está muito presente mais tarde no Cortesão do final da vida, quando ele escreve Portugal, a Terra e o Homem. Mas se formos chegarmos a 1977, é um Miguel Torga, as coisas mudam. O Torga, sendo certo que é um escritor eminentemente telúrico, o Torga diz isto, ele em 1977, no 12º diário, eu vi esta referência no livro do António Quadros, do Portugal dos Mistérios, depois de ler o diário, já não me lembrava disto, e é muito curioso que o Torga, em 77, no verão, está de férias no Jerez, note-se, começa por estar de férias no Jerez, suponho eu, não estivesse lá a fazer clínica, e diz isto, a 16 de julho, paisagem, a única realidade que hoje vale a pena em Portugal. E depois, entretanto, há umas entradas do diário em Coimbra, quando ele aí voltasse a trabalhar, mas em 14 de agosto está no Algarve, em Foia, no Chico. E então diz, Portugal é isto, um panorama inolvidável, um panorama que começa em Santa Luzia, no Minho, e chega a esta Foia do Algarve, onde estou batido pelo vento, deslumbrado a encher os olhos de montes e vales, de rios e mar, como só usar nesta pátria bendita. Não temos civismo, não temos riquezas, falta-nos juízo. Mas deu-nos Deus um caleidoscópio coreográfico único no mundo para suprir o resto. O resto que é só amargura. Bom, uma pergunta que eu deixo para o debate, se interessar aos presentes, e hoje, que relação é que temos hoje com a paisagem e o que é que ainda nos resta hoje dessa paisagem? Será que a situação de hoje é comparável àquela que o Miguel Torga encontrava em 1977? Essa é uma questão que fica. O que eu queria aqui salientar, com base nestas duas passagens, era outra coisa. De facto, o Miguel Torga olha para a terra ou para o território como uma unidade muito bem definida. Ele emprega a expressão caleidoscópio. Aliás, ele levanta aqui a ponta de outras questões muito interessantes, embora o Torga não fosse crente, pelo menos fosse um crente hesitante. Ele deixa aqui pontas para onde podemos chegar a noções de geografia sagrada, quando fala de uma pátria bendita, quando diz que Deus nos deu um caleidoscópio coreográfico único no mundo. O que é facto é que há aqui um sentido de unidade do território que é algo que vai depois ser posto em causa como forma de dissociar a nação da mátria, como forma de dissociar o povo do território. Eu acho que é por aqui que se começa a dissolver o país ou a pátria num sentido amplo. Isto do ponto de vista analítico. Porque o que nós verificamos hoje é que o território português, vou falar do território continental, por acaso aqui Açores e Madeira não contam muito, porque à partida são realidades autónomas, mas o território português reduzo ou tende a ser diluído num território muito mais vasto,
que é o território da União Europeia, onde há de facto um poder político claro, evidente, onde há soberania transferida, ou se avançar a desnalização, concomitantemente vai ser retalhado em unidades mais pequenas, tem uma aparência de unidades administrativas, mas que tenderão a receber poderes políticos efetivos. E, portanto, vamos chegar àquele ponto em que já ninguém sabe de que terra é. E esta é uma primeira forma de começar a corroer, de uma forma, de um modo científico, laboratorial, o país. Eu tenho um amigo em comum, o professor Mendes Henriques, que há 20 anos me enviou um artigo, um autor nórdico, não retiro, cujo nome não retiro, também não me lembro bem do título em inglês, aliás, o meu inglês técnico não é bom, mas a ideia era esta: como fazer implodir o Estado-nação. Na altura apontava-se como formas de inclusão precisamente estas: criar regiões, exacerbar estas identidades regionais, que ainda estão muito ligadas à mátria ou à pátria chica, não é? Como dizia António Quadros, ou então dissolver este território, essa base territorial, em algo muito mais vasto, muito mais amplo. No nosso caso, os geoestratégicos, é o geopolítico. Por outro lado, podemos depois ver a decisão que se opera entre a nação e a pátria. A pátria, aqui entendida em sentido espiritual como entidade, confere a individuação e a identidade do país. E eu aqui gostava de utilizar também uma classificação em tríade, também apela para esta divisão em corpo, alma e espírito, que é emprego por Ilísio Galo numa tese de mestrado, que aliás foi orientado pelo professor Mendes Henriques, e que apela a uma tripartição. O Ilísio considera, estudando o pensamento literal verdadeiro, ele considera que há 3 modos fundamentais de expressão, existência e perduração da pátria. Um é a história, diz respeito aos modos de agir e de viver. O outro é a arte, que diz respeito aos modos de sentir e de imaginar. E o terceiro é a língua, que diz respeito aos modos de conceber e pensar. E isto são moldes que talvez nos ajudem a arrumar ideias, só nesse sentido é que eu aqui os trago. E começando pela história, eu vou apenas utilizar 2 exemplos para ilustrar a forma como os portugueses vão ser completamente separados da sua memória histórica. Que são casos muito atuais, os casos deste ano. Um é o que diz respeito à ausência de comemorações oficiais, tanto quanto eu sei, a não ser que tenham a ser feitas à pressa, do bicentenário do nascimento ao Santa Clara, provavelmente por ser um liberal monárquico, e isso não quadra bem com estas comemorações do centenário da República. E o outro, que talvez seja mais gritante do ponto de vista de um republicano, é da total ausência de comemorações do centenário da morte do Jaime Corrupção, que é uma das grandes figuras da República Portuguesa, e é talvez um dos últimos pais da pátria. Quando estamos a falar no Jaime Corrupção, estamos a falar num poeta e num dramaturgo muito sabidoríssimo, um dos grandes homens da Renascença portuguesa. Estamos a falar em alguém que realmente não poderá agradar aos atuais portugueses, porque é um democrata, um patriota e é um crente. É um homem que tem desplante no final da vida defender a integridade territorial de Portugal. Quando estou a falar da integridade territorial de Portugal, estou a falar do território à escala planetária, a nível planetário, não estou a falar aqui do retângulo. Mas tem essa coragem. É um homem que consegue, em condições absolutamente hostis e inóspitas, criar uma obra historiográfica de gênero. É um homem que um dia cala Fernando Rodel no Brasil. Faz uma pergunta, obtém uma resposta, contra-argumenta e o Rodel consegue. A propósito da relevância que o homem tinha com o seu poder criador, na relação entre o homem e o meio, o Rodel tendia a dar toda a importância ao meio e a negar ou a desvalorizar o papel criador do homem, o papel interventivo do homem. Quando falamos do Jaime Cortesão, falamos de alguém que é um herói pelo corpo, pela alma e pelo espírito. É um homem que é gaseado na Primeira Guerra, para cujo plano de operações decidir, para dar o exemplo. É daqueles republicanos que dá o exemplo cívico, se for preciso, até o sacrifício da